Eu vou minimizar aqui. Pronto. Eu começo já com esta foto, que é uma foto que eu tirei na quinta-feira passada. Este é um macho da Águia de Bonelli em Navarra, que tinha um emissor que deixou de emitir, foi marcado por Vítor García Matarrán, que é o meu colega da equipa do Ministério do Ambiente Espanhol. Nos dedicamos os dois a capturar e a colocar emissores. Então fui a Navarra e consegui capturar este macho e já lhe trocei o emissor, já voa com um emissor novo. E eu escolhi esta foto porque acho que este olhar é o que define muito esta espécie. Queria começar por falar um bocadinho da importância das aves de rapina em geral e em especial na nossa protagonista. Portanto, há uma série de hotspots, os pontos quentes de biodiversidade no mundo, e um deles é a bacia do Mediterrâneo, onde nos encontramos. São pontos que são classificados de acordo com a importância a nível de espécies, de floras e de habitats, e acho que temos o dever de fazer a gestão o melhor possível, porque são características que, se as perdemos, são irrecuperáveis. A águia de Bonelli é um exemplo disso, é uma espécie mediterrânica, e além disso é uma espécie que chamamos guarda-chuva. Guarda-chuva porque, ao conservarmos a águia de Bonelli, estamos também a conservar todas as espécies que vivem nos mesmos ecossistemas. É também um indicador de equilíbrio de ecossistemas, e daí, uma vez mais, a importância da conservação, da preservação desta espécie. A discreta águia de Bonelli. Vimos falar da águia de Bonelli, como falou o Gonçalo na apresentação, é uma das espécies à qual dediquei mais tempo dos meus estudos e trabalho, e é um bocadinho difícil dissociar a parte sentimental à parte do labor, e é realmente uma espécie admirável. Eu digo muitas vezes que é o leopardo dos céus. Isto porquê? Porque, sem ser o robusto leão, como é o equivalente à águia real ou à águia imperial, não é também um felino mais pequenino, como o cerval ou uma águia de asa redonda. Está ali assim entre os dois, daí o leopardo, mas não deixa de ter robustez, não deixa de ser ágil, não deixa de ser hábil, e eu fico entusiasmada quando falo dela, porque é realmente uma espécie fascinante. Mas é realmente discreta. E é difícil de observar. Eu, quando trabalhava no projeto LIFE das águias de Bonelli do sul de Portugal, durante 4 anos fazia o seguimento de vários casais, e durante quase 7 meses ao ano, e mesmo conhecendo os sítios de nidificação, eu não via águias de Bonelli todos os dias, não pensar. Enquanto, por exemplo, uma águia imperial, que são águias que vocalizam muito, e eu às vezes não as vejo, e só pelo som consigo identificar um macho da águia imperial, uma fêmea da águia imperial. Não, a águia de Bonelli é muito, muito discreta, mas apesar de ser discreta, e deste paradigma do selvagem de uma águia, é uma águia extremamente tolerante aos humanos, e daí fazer muitas vezes, não muitas vezes, mas essa tolerância permite nidificar, por exemplo, perto de um polígono industrial, ou até de termas, como acontece aí na extremadura portuguesa. Mas obviamente que esta faceta de conviver com humanos terá o seu preço, não é? Eu achei piada esta imagem. O Gonçalo já tinha descoberto uma que tinha posto no webinário dos flamingos, e eu vi esta imagem na internet num trabalho de 5º ano de uma menina em 2012, e achei graça porque nos lembra os nossos antigos bilhetes de identidade, para começar exatamente a descrição da espécie. Este tipo de características, comprimentos, envergaduras, pesos, são medidas e características que vocês podem encontrar em qualquer guia de aves, na internet. Hoje em dia o acesso a este tipo de informação é muito fácil, mas eu aqui queria vos chamar a atenção que nem sempre é o que lemos. Quero dizer que a informação vai sendo atualizada, e eu aqui ponho-vos, por exemplo, medidas que são medidas feitas por nós, ou seja,
eu agora integrei esta equipa há 2 anos e meio, o Vítor já trabalha nisto há 30 anos, temos 400 águias de Bonelli medidas, e daí temos estas médias de biometrias. Chamo-vos a atenção, por exemplo, aqui, para o peso das fêmeas, que normalmente nos guias vem entre até 2.500 gramas de peso máximo, e eu capturei esta fêmea em 2018, e quando a pesei-a 5 vezes, porque não acreditava que era uma águia com este peso, e mostrei às pessoas, vocês vejam lá se está bem, e se a balança estava calibrada e tal, e realmente é um bicho, é o peso maior que conhecemos registado, ou seja, obviamente que há bichos muito maiores, muito mais pequenos, há uma grande discrepância, mas pronto, lá encontrei uma que sai das medidas que normalmente desaparecem nos guias. Isto só por curiosidade, não é? Como é que se chama a águia de Bonelli em vários idiomas? Aqui na Península Ibérica, em Espanha, Águila Pericera ou Águila Azor Pericera, Azor Pericera porque tem semelhanças com o Açor. Se vamos para a Catalunha, já é a Águila com a Barrada. Agora, com o último projeto LIFE, estão a tentar que se chame Águila de Bonelli. Algumas pessoas não acham muita graça estas modificações de nomes aqui em Portugal. A águia de Bonelli é o mais comum, também quem chama águia perdigueira, eu vou-me ficar por águia de Bonelli. Tal como todos os animais, têm a sua classificação científica, não é? E aqui a nossa águia de Bonelli pertence atualmente à família Accipitridae, custa-me sempre dizer esta palavra, e ao género Áquila. Existem 2 subespécies, a Áquila fasciata fasciata e a Áquila fasciata ranchita, já vamos falar delas. Isto do género Áquila, não há muitos anos a águia de Bonelli pertencia ao género Hieraetus. Isto porquê? Porque estas classificações prendiam-se muito com factos morfológicos, com semelhanças morfológicas. Até que, com a evolução dos dados genéticos, começaram-se a reclassificar muitas espécies, e então morfologicamente dizia-se que era parecida com a Hieraetus hieraensis, que é uma águia africana, que com dados moleculares com a Águila berroxi, outros que diziam que outras classificações que era parecida com a Áquila spilorgaster, isso tudo há aves africanas, e atualmente, portanto, pertence ao género Áquila, e aqui está ali nos fasciatos, realmente perto da spilorgaster, não muito longe da berroxi, ficou um bocadinho longe da outra Hieraetus, mas a classificação neste momento é esta, Áquila fasciatus. Vamos ver daqui a uns anos, tudo isto é dinâmico, não é? A IUCN classifica as espécies de acordo com os seus estatutos de conservação, e a nível global esta espécie está considerada um pouco preocupante, a nível europeu aqui quase ameaçada, e depois, desculpem, na Península Ibérica, nomeadamente a classificação portuguesa, é em perigo. Quanto à distribuição global, temos aqui este mapa, e nesta parte oriental, nas ilhas de Sonda, Indonésia, Timor, Índia, Paquistão, sul da China, existe a forma da subespécie Ranchi, e depois toda a outra parte, incluindo a parte que temos aqui na Europa, é a fasciata fasciata. Quanto a plumagens, o que vocês vão encontrar normalmente nos guias são coisas deste género. Uma diferença entre o jovem e o adulto. Aqui, por exemplo, eu tenho uma fase subadulto e tal, mas não é muito claro. Então vou tentar ajudar-vos com fotos que eu tenho. Antes de lá chegar, eu gosto muito desta ilustração que foi feita pelo João Tiago para uma brochura que fizemos no live, e eu acho que exemplifica muito bem. Portanto, temos um primeiro ano, que seria que denominamos juvenil, um segundo de imaturo, um terceiro subadulto, e a partir do quarto consideramos adulto, ou seja, a partir do quarto ano já não conseguimos distinguir se tem 10, 20 ou 15 anos. Então as características, neste primeiro ano, que chamamos juvenil, apresenta esta coloração homogénea, assim é um arruivado, creme claro. Depois, na fase de imaturo, já começa a aparecer aqui algum padrão, mas no entanto conserva estas colorações assim alaranjadas. Chamamos de teclado de piano, exatamente porque tem assim estas bandas
alternadas, brancas e mais claras, mais escuras. Começa a aparecer esta mancha dorsal que depois é evidente no adulto, aqui já começa a haver indícios. No terceiro, na fase de subadulto, é cada vez mais semelhante ao adulto, mas no entanto ainda persistem algumas características de jovem. Não gosto muito desta imagem, mas aqui caracteriza-se bem, são bichos mortos, não é? Não tem lá muita piada, mas percebe-se que entre juvenil e adulto vai evoluindo esta banda terminal da cauda. No primeiro ano, no juvenil não existe, e depois começamos a ver que começa a ser cada vez mais preenchida e nítida. Agora vou-vos mostrar então em fotografias. Isto é um primeiro ano, com, neste caso, eu sei que é uma fêmea do lado esquerdo, mas do lado direito, há quem diga que as fêmeas têm esta mancha negra e os machos não têm, e eu pergunto então o que é isto, ou seja, não me parece que seja assim tão identificativo, mas aqui chamamos a atenção para a tal homogeneidade, aqui é muito homogénea a plumagem, não há grandes padrões. Depois, no segundo ano, tirava daqui uma coisa que não está a cuidar no ecrã. Aqui no segundo ano já começam os tais padrões, e aqui são três indivíduos. Este e esta cabeça é um indivíduo, este corpo e esta cabeça é outro indivíduo, e este um terceiro. E nota-se que, por exemplo, isto tudo no segundo ano, mas em estádios diferentes, ou seja, aqui à esquerda, não há qualquer banda terminal, ou seja, é um indivíduo mais jovem do que este, que já tem as centrais com banda terminal, e depois este mais jovem do que este terceiro, que já tem a banda terminal desenvolvida, mas com todas as características de um segundo ano. Um terceiro ano é já mais próximo de um adulto, não é? Mas lá está, conserva aqui algumas características de um animal mais jovem que um adulto. Oi, passei ao contrário. O quarto ano, cada vez mais próximo, não é? Mas, no entanto, ainda há aqui assim umas coisitas, umas penitas alaranjadas. Em conjunto, nota-se que não é um adulto perfeito, como chamamos. Por curiosidade, mostro-vos estas fotografias. Este bicho foi capturado pelo Vítor em 2012 e já era adulto, ou seja, já tinha mais do que 5 anos, o da esquerda. 2012. Eu capturei este bicho há 2 semanas, para lhe pôr um emissor também. Portanto, este bicho tem mais de 14, 15 anos, mais de 14, 15 anos. Isto para vos dizer que muita gente diz também que a coloração da íris vai se tornando cada vez mais clara com o avançar da idade. Eu aqui não noto absolutamente nada. É um indivíduo, obviamente que não é representativo, mas comecei a analisar, quando tínhamos fotografias de 2012 e fotografias de 2021, comecei a comparar. Para lá ver a cabeça. Agora vamos ver a cauda. Efetivamente, a cauda parece que agora é mais clara, aqui na zona das infracoberturas. Aqui a banda terminal é um bocadinho mais branca, talvez, mas também não sei. As calças, aqui parece que agora estas bandas mais claras são mais largas do que estas, um pouco mais clara, talvez também, e aqui nas calças uma vez mais claro. Portanto, aqui a diferença que eu noto é realmente nas infracorretoras, que parece que estão mais claras agora que o indivíduo é mais velho. Pronto. Os adultos têm também uma característica mancha branca na dorsal. E há quem diga que a das fêmeas é maior do que os machos. E eu pergunto-me, mas maior como? O que é maior para mim pode não ser maior para outro. Para mim é maior se for maior do que 12 centímetros ou se for menor do que 12 centímetros. Isso no ar, no indivíduo em voo, como é que se vê? Não se vê. No entanto, não deixa de ser identificativo. Quero dizer que, para quem segue a Agnes Bonelli, num casal, há casais que são extremamente parecidos um com o outro e há outros que são muito diferentes. E pode, por exemplo, a fêmea ter uma mancha enorme e o macho ter uma mancha em forma de coração, um macho romântico, pronto. E então, isso na hora de distinguir os indivíduos é extremamente útil. Agora, numa série de indivíduos, identificar se é fêmea ou se é macho pela mancha dorsal, também não me parece que seja possível. Mais uma vez, o Vítor Garcia Matarrães publicou um artigo, estes artigos estão todos publicados, vocês têm acesso na internet, se precisarem, também vos faço chegar. E analisou na altura 150 exemplares, agora seriam mais 300, e continuamos a observar que seguem estes padrões de que vos vou falar. E destes 150,
obviamente se chegou à conclusão que as fêmeas são maiores do que os machos, isso é o normal nas aves de rapina, aqui também, que nem sempre é verdade, mas isso acontece. E em geral, os machos são realmente mais claros. E isso nota-se onde estava já a referir em alguns detalhes, nas cobertoras intracaudais, nas penas das patas, que têm menos listas e as manchas são assim castanhas mais claras. A garganta também é mais clara e aquela extensão da coloração da margem da banda terminal da cauda também é mais clara e é maior nos machos. Isto, atenção, como tenho sempre que vos dizer isto, que há muitas variações individuais. E daí dessa publicação surgiram estes esquemas. Começamos aqui pela cauda e nós depois, entre nós, já falamos em códigos de números. É um 4, é um 3, é um 2, é o conforme. Passo a explicar. Aqui à esquerda, e estas são as bandas da cauda. Nas asas não foram encontradas padrões que sejam significativamente diferentes. Mas aqui, por exemplo, o 4 é claramente uma fêmea. Porquê? Porque a banda terminal está completamente preenchida. O 3 também. Há muito preenchimento da banda. O 2 e o 1 já são machos, porque esta terminação é muito mais clara. Quanto às infracorretoras, aqui o 1 é claramente um macho, é branco. O 2 é macho. O 4 e o 5 são fêmeas. O 3 é um caso intermédio. Ou seja, não é claro. Normalmente estas características avaliam-se em conjunto. De todas elas, estas, as infracorretoras, são as mais distintivas. Quanto às calças, da mesma forma, o 1 e o 2 são machos, o 4 e o 5 são fêmeas, o 3 é um intermédio. E aqui nas gargantas, o 1 será um macho, o 3 será uma fêmea, o 2 é um caso intermédio. Vou-vos mostrar agora com fotos, com animais de verdade. Vá lá. Isto é uma fêmea. Nota-se que a banda terminal, como vos dizia, é muito preenchida. As infracoberturas são assim mais acastanhadas, mais escuras. Nota-se aqui também na fotografia da direita que estas infracoberturas são bastante mais escuras. As calças são assim de um castanho de chocolate. A garganta é bastante escura, muito serpentada, e a cabecinha mais escura. Vamos para o macho. Vem aqui as infracobertoras muito mais claras, evidentemente mais claras. A mancha, a banda terminal, pode ser com esta margem mais ou menos branca, mas tem margem branca. Aqui também se vê mais infracobertoras. E as calças, bastante mais claras do que a fêmea. A garganta mais clara, a cabeça mais clara. Macho. Agora ponho-vos a par. Reparem, cauda da fêmea, cauda do macho. Evidente, aqui as infracobertoras muito mais escuras do que as do macho, que são bastante mais claras. A banda terminal toda preenchida, banda terminal com um bocadinho branco. Infracobertoras escuras, infracobertoras claras. Banda terminal branca no macho. Calças de castanho e chocolate, calças bastante mais claras, com estrias mais espaçadas e mais clarinhas. Garganta mais escura, garganta mais clara. Cabeça mais escura, cabeça mais clara. E agora aqui facilmente vocês, aqui um casal que capturei em simultâneo, já me sabiam dizer quem é que é o macho e quem é que é a fêmea, não é? Com certeza. Ou seja, este indivíduo, calças muito mais escuras, este, calças muito mais claras, banda toda preenchida, banda clara, já todos aí disseram em casa, obviamente, fêmea à direita, macho à esquerda. Muito bem. Já estão a aprender a identificar plumagens de indivíduos. Relativamente ao desenvolvimento das crias ninho, estas também têm um desenvolvimento de plumagem que vai evoluindo ao longo da idade. E este desenvolvimento, a nós que colocamos emissores, é-nos extremamente útil, porque nós temos que colocar emissores numa determinada idade. Se colocamos quando os indivíduos são muito jovens, mesmo com ajustes e com as técnicas que temos, tendo em conta que são mais jovens, os animais podem ter problemas. Pode-se deslocar o emissor, pode ficar pendurado no pescoço, nem pensar. Ao contrário, se o indivíduo já ultrapassou a idade adequada, quando nos aproximamos do ninho, pode saltar. E ao saltar, evidentemente que não voltará ao ninho e poderá ser predado se não for encontrado, e isso não é aceitável. Cá está mais ou menos as idades em que colocamos os emissores. Aqui já estes com os emissores colocados, este também. E da importância e também para as pessoas que fazem o seguimento da população, para avaliarem quando é que o indivíduo está
apto a voar e fazer todo o seguimento do desenvolvimento. Os habitats são extremamente diversificados, tal como a distribuição. Ou seja, como vimos, desde as zonas tropicais, subtropicais, temperadas mediterrânicas, a temperatura realmente parece ser um fator limitante. E visto que normalmente não toleram uma média, ou seja, tem que ser superior a 7 graus, isto relativamente ao mês mais frio. A precipitação não parece ser um fator limitante e as paisagens são também diversas, obviamente, né? Desde os desertos pré-saarianos de Marrocos aos bosques da Índia, da Birmania e sul da China. O que é realmente imprescindível, obviamente, o alimento em local de nidificação, que pode ser em rochas, grandes árvores, mas já lá chegaremos. Na bacia do Mediterrâneo também são paisagens muito diversas, mas também falaremos mais à frente. A ocupação dos ninhos na Península Ibérica verifica-se que existem ninhos desde a cota ao nível do mar até o mais alto que se conhece, a 1500 metros na província de Granada. Como vos dizia, os substratos de nidificação podem então ser em rochas, que na Europa é o mais comum, em árvores e, em casos excepcionais, em postes de linhas elétricas. Isto, claro, depende da disponibilidade que houver no meio em que está. Os ninhos, eu gosto muito desta fotografia, porque foi a primeira fotografia que não tem qualidade nenhuma, como podem ver, mas é a minha primeira fotografia de uma águia de Bonelli e de uma águia de Bonelli arborícola, porque este ninho é fora de série, é muito antigo, é enorme, e eu tenho muito carinho por ele. Isto para vos dizer que os ninhos são grandes acumulações de ramas secas, lá está, isto 2 metros por 2 metros, é uma teoria, há de diversas dimensões. E cada casal pode apresentar um ninho ou vários. O caso extremo que se conhece é 14 ninhos. Claro que não ocupa os ninhos todos ao mesmo tempo, seria impossível. Muitos gostam de ocupar o mesmo ninho em anos consecutivos, outros vão trocando porque há perturbações, pelo que quer que seja. Falar das garras são impressionantes, não são? São das garras mais impressionantes que eu conheço. E eu vivo com aves de rapina diariamente. E sim, são proporcionalmente maiores que, por exemplo, as garras da águia real. E estas garras dizem-nos muito sobre a ecologia das aves de rapina. Dizem-nos muito sobre a dieta desta espécie e é uma ferramenta poderosíssima na captura de mamíferos e aves de médio tamanho. Vou falar também de algo que vocês habitualmente não encontram, porque nós aqui em Espanha damos cursos de identificação de aves de rapina por restos ósseos. São cursos muito interessantes e muito úteis, normalmente para guardas florestais, para veterinários, biólogos, pessoas que trabalham na prospecção de cadáveres em linhas elétricas e cadáveres também vítimas de envenenamento, que quando encontram os restos não conseguem identificar e estas ferramentas são extremamente úteis. Eu aqui pus um crânio, normalmente o crânio é dos ossos mais identificativos de uma espécie, e muitos deles só pelo crânio conseguimos distinguir que ave de rapina é. Neste caso, temos a águia real à esquerda, a águia real à direita. Pode acontecer que seja um crânio de uma águia real de um macho muito pequeno e de uma águia de Bonelli de uma fêmea muito grande. E aí não conseguimos distinguir. No entanto, há outros ossos que, por proporções, são distintivos. A águia real, ou seja, a águia de Bonelli parece uma águia em termos de esqueleto, uma águia real mais pequena. No entanto, as proporções do fémur, tarso, metatarso, ou seja, os ossos das patas, nota-se que aqui a águia real há uma diferença de tamanho e na águia de Bonelli são muito semelhantes os tamanhos. Do mesmo modo, se compararmos o húmero com o tarso metatarso, ou seja, a proporção asa-pata, nota-se que na águia real, nós depois identificamos aqui como sendo o ponto 1, o 2, o 3, o 4, aqui não chega ao ponto 1, na águia de Bonelli já chega quase ao ponto 2, portanto também é maior. Isto porquê? Porque estruturalmente tem modos de voo diferentes. A águia de real, proporcionalmente à águia de Bonelli, tem a pata mais curta. Porquê? Porque voa muito mais, passa muito mais tempo no ar, tem uma estratégia de caça diferente, enquanto a águia de Bonelli é uma águia que passa muito mais tempo pousada. Então, em termos de estruturas ósseas, aproxima-se muito mais, por exemplo, a um açor e a uma águia da asa redonda. Normalmente vem os termos em espanhol e tenho que fazer o clique de falar em português.
Ou seja, dizia eu que uma águia de Babilónia aproxima-se estruturalmente, em termos esqueléticos, a um Açor, a uma águia de asa. Falando da dieta, normalmente preda pequenos mamíferos, desde aves, répteis e, em casos excepcionais, pode ser necrófora. Há um estudo em Espanha que caracterizou, vejam lá, 112 espécies. Habitualmente é considerada uma águia ornitofágica, ou seja, gosta mais de predar aves, portanto, se houver uma abundância de coelhos, obviamente vai predar sobre coelhos. Pode comportar-se como superpredador. E isto quer dizer que também se alimenta de outros predadores, como a águia da asa redonda, o boto-vespeiro, o gavião, o falcão peregrino, o peneireiro comum, o mocho galego e outros, não pus aqui todos. Mas, por exemplo, em relação aqui ao bufo real, e se o Lourenço nos estiver a ouvir vai ficar muito contente, o bufo real também pode predar a águia de Bornéu, ou seja, é uma predação recíproca, porque realmente o bufo real é um tremendo predador. Quanto a técnicas de caça, ela pode caçar de várias formas. Ela tem um voo batido muito poderoso e pode perseguir as presas, desde depois, como vos dizia há pouco, utilizavam muito depois, ou pode mesmo fazer voos de prospecção, procurando a baixa altura. O facto de ter a cauda mais comprida, isso ajuda em movimentos bruscos de mudar de direção de forma repentina, e isso é muito vantajoso quando tem que surpreender e perseguir presas. Os adultos caçam muitas vezes de forma cooperativa, normalmente pombos e perdizes. Isto é muito interessante e eu já observei. E o que é que acontece? Temos aqui este bando, imaginamos que é um bando de pombos, e uma dos membros do casal, faz voos a baixa altitude e outra fica cá em cima, ali à espera de que algo aconteça. Então, a que vem de baixo assusta os pombos que estão aqui, começam a fugir e a de cima controla perfeitamente as linhas de fuga e consegue apanhar os pombos. É uma coisa fantástica. Vou observar isto. Cá está ela, em plena caça de uma pobre perdiz. Relativamente à demografia, a postura normalmente é de 2 a 3 ovos. Normalmente na Península Ibérica são 2, é o mais normal. Há 2 casos aqui em Espanha de 4 que tiveram sucesso, tiveram êxito reprodutor com 4. E as épocas na Península Ibérica varia, normalmente finais de janeiro ou princípios de março, mas lá está, depende se estamos a falar do sul da Península Ibérica ou do norte, há uma grande variação. E na Índia e na Birmânia, naquela zona, varia entre dezembro a maio. Esta incubação dura cerca de 40 dias, depois o desenvolvimento completo só se dá 2 meses mais tarde, e ainda ficam cerca de 2 meses na zona do ninho, alimentados pelos pais. Entretanto, emancipam-se, dá-se a dispersão juvenil, vão procurar normalmente outras zonas que nós chamamos de zonas de dispersão, que são zonas onde há outras águias e há alimento abundante, até atingirem a maturidade sexual e procurarem um companheiro, uma companheira e estabelecerem eles um território. São extremamente territoriais e sedentárias, portanto não são migradoras. Há um caso de um indivíduo da Península Ibérica foi até a África, até o Senegal, mas não se considera uma migração, são movimentos que eles fazem. Diz-se também que estabelecem um casal para toda a vida. Tretas. Bueno, não quero estragar a parte romântica da situação. Sim, normalmente o casal mantém-se durante muitos anos, mas durante o ano há cópulas, não só entre os membros do casal, mas também com extraconjugais. E já aconteceu no mesmo ninho uma cria ser filha de um pai e a outra do outro. Mas pronto, isso não se diz a ninguém. Vou falar em termos de ameaças globais. Como temos pouco tempo, não é? Nós podemos estar aqui a falar semanas sobre a águia de Bornéu. Escolhi a primeira como a eletrocução. É realmente um fator muito, muito importante em termos de ameaça. Eletrocução e colisão, mas essencialmente a eletrocução. Felizmente, têm-se desenvolvido muitos esforços na parte das companhias elétricas e já se corrigiram imensos apoios perigosos e continua-se a corrigir.
a degradação do habitat por ocupação de infraestruturas humanas, como se continua a haver disparo. Esta imagem reflete uma radiografia com projéteis alojados, os pontinhos que vocês veem por aqui, tic-tic, são projéteis, continua a haver. Esta semana, esta imagem que aqui estou a ver, fui colocar emissores no centro de recuperação e eles tinham lá uma imagem muito semelhante a esta. Claro, a agricultura intensiva, o uso de contaminantes, a perda de disponibilidade de presas, neste caso aqui ilustra as doenças do coelho, a mixomatose e a doença hemorrágica vírica. Agora falando um bocadinho da distribuição aqui mais perto de nós. A população europeia representa cerca de 10% da população global. Em França há cerca de 32 casais, mais coisa, menos coisa. Em Espanha, o último censo de 2018 indica que estará entre os 711 e 745. E em Portugal, não sei ao certo, mas talvez eu diria mais que 135 casais, já falamos disso. E a população da Península Ibérica representa 85% da população europeia. Eu tenho este mapa que é de 2015, já adaptado, e eu pus aqui a Maiorca agora, porque Maiorca começou um projeto de reintrodução em 2009 e já tem 40 exemplares, acho que eu julgo que eram 15 casais reprodutores, portanto também já tem a espécie representada. Portanto, dizia-vos eu que em Portugal o último Atlas já foi publicado em 2008 e obviamente com dados de campo muito anteriores a 2008, e nessa altura os dados de campo indicavam a presença de 78 casais, dados de entre 99 e 2005. Depois, em 2011, há dados que existiriam de 116 a 123 casais. O que é que se notou? Que no núcleo do Sul houve uma expansão, no núcleo da Extremadura também, aqui houve uma perda destes casais periféricos e pronto, é o que se pode ver aqui. É muito interessante ver a tipologia de nidificação no nosso país, porque no nordeste transmontano, Ribas do Douro, é exclusivamente rupícola, portanto fazem como no resto da Europa, os ninhos em rochas. Depois aqui na zona do Tejo Internacional nota-se que há uma zona de transição em que já há casais mistos, têm ninhos nos dois substratos, e depois a sul do Rio Tejo é quase exclusivamente arborícola. Aqui ilustro exemplos de ninhos em rochas e aqui em árvores. Os habitats, como vos disse já, em Portugal também são muito diversificados, obviamente. Portanto, temos a zona da Serra do Caldeirão, um bocado de Monchique também, como o Sobreiral e Matagal Mediterrâneo, depois as zonas de Mérito, Castro Verde, Montada Aberta da Zinho e Semistepe, os pinhais das zonas estuarinas, os bosques periurbanos ali da zona de Lisboa, a zona do Tejo Internacional e das Arribas do Douro. Agora, ainda falando de Portugal, foram feitos trabalhos fantásticos com pessoas muito empenhadas, e eu vou falar da população arborícola, que é aquela que eu mais conheço. Ou seja, há trabalhos não só da população arborícola, há trabalhos feitos pelo Luís Palma, Pedro Beja, o Miguel Caldeira Paz, a Bárbara Fragos, o José Jambas, a Ana Rita Inácio, a Rita Feira, e a Sara Mira, e falta-me muita gente, de certeza, que não estou a referir, mas efetivamente esta população foi a população com que eu trabalhei, a população com que fiz o meu doutoramento, é a população que melhor conheço, e dela vos vou-vos dar alguns exemplos de estudos que foram efetuados. Portanto, a nidificação arborícola na Ásia é o mais frequente, na tal subespécie que vos referia, mas neste lado da Europa, da Bacia do Mediterrâneo, não é. No entanto, no Chipre, sim, há bastantes, na parte sul da ilha é arborícola, e há alguns casos no norte da África. Em Espanha, os últimos censos, de 2018, indicavam que 7,5% eram arborícolas, é uma tendência que está a aumentar. E em Portugal, entre arborícolas e mistos, em 2013 os dados eram de 70%, os de agora já serão mais.
Portanto, na década de 90, nos inícios dos anos 90, descobriu-se esta população que era quase exclusivamente arborícola. E, como vos dizia, tem uma tendência a expandir-se. A expansão. Em 1990 havia 25 casais, agora há mais do que 110. Eu vou usar agora uma ilustração do Luís Palma, que já está desatualizada, mas que vos mostra como se tem dado esta expansão no sul do país. Portanto, os círculos preenchidos são casais de territórios ocupados e os vazios são desocupados, que ao longo dos anos foram sendo ocupados e por aí fora. Quanto às espécies de árvore de nidificação, em 94 a espécie mais escolhida era o sobreiro, em 2008 hoje em dia é o eucalipto. Vou-vos falar agora um bocadinho então de alguns estudos que foram feitos. Análise de microhabitat, que foi feita, foi a tese de mestrado da Rita Feira, que avaliou 32 casais, 52 árvores com ninho e outras, comparando com outras 78 aleatórias, e chegou à conclusão que realmente preferiam árvores dominantes, saudáveis, com uma média de 15 metros de altura, com um perímetro à altura do peito elevado, em costas de elevado declive, uma exposição norte-nordeste, e os ninhos maioritariamente feitos em eucaliptos, estes eucaliptos que se localizam em bosquetes ao longo das linhas de água, no fundo dos barrancos. Um trabalho do Luís Palma relativo à dieta, na altura de nidificação de alguns casais, entre 92 e 2001, revelou que, isto refere-se à análise de regurgitações destes casais, que as presas mais consumidas eram os pombos domésticos, as perdizes, outras aves e os coelhos, claro. Ou seja, havia aqui uma grande importância do consumo de pombos domésticos. Também consumiam galos, mas os pombos domésticos ocupavam esta percentagem grande. No âmbito do projeto LIFE, nós replicámos um estudo que foi feito de abundância de pombos e pombais. Foi feito em 94 e nós replicámos em 2007 e 2008. E verificámos que houve uma perda de 74% de disponibilidade de pombos. Isto porquê? Porque durante este tempo todo houve um êxodo rural, não é? As pessoas saíram das serras para viver para as cidades e os pombos estão intimamente ligados à presença humana. Por outro lado, o território português deixou, em termos sinergéticos, está gerido e deixou de haver regime livre, e as zonas de caça fomentam muito o aumento das perdizes, dos coelhos, ou seja, isto para dizer-vos que atualmente, sem dados e sem nada escrito, eu acho que esta dieta poderá estar diferente. Poderá haver uma maior porcentagem de perdizes, outras aves e coelhos que de pombos domésticos. Mas isso são estudos que têm que ser feitos. Foram feitos estudos também da dinâmica populacional por António Hernández Matias da Universidade de Barcelona, que concluiu que, à semelhança de outras subpopulações do sul da Europa, a do sudoeste de Portugal funciona como fonte e não como consumidor, ou seja, fornece indivíduos para outras populações mais do que recebe. Os trabalhos de genética da Sara Mira também são super interessantes e revelam que aqui no sul do país há realmente apesar de haver uma menor diversidade genética, há uma maior diferenciação. E neste mapa aqui em baixo, mais pequeno, isso vê-se perfeitamente. Portanto, aqui há azul no sul de Portugal, por exemplo, o Chipre também muito diferente, e as outras mais semelhantes, que se deve também muito às diferenças, ao distanciamento geográfico. Não é? No âmbito da minha tese, mestre de doutoramento, também fizemos um estudo de biometrias, em que tínhamos 256 áreas de Bonel medidas ao longo desde o sul de Portugal até ao sul de França, e isolámos a população arborícola das outras. Percebemos que, em termos biométricos, não havia uma variação com gradiente de temperatura, e apesar de termos uma amostra muito pequena do sul de Portugal, da população arborícola, mesmo assim houve diferenças estatísticas significativas que revelaram que o comprimento do corpo, a envergadura, a cabeça, a largura do tarso e o comprimento da cauda eram maiores nos indivíduos do sul de Portugal. Isto auxilia, estas características podem auxiliar, podem dever-se ao facto de serem arborícolas e auxiliar na manutenção, na estabilidade do voo,
quando têm que fazer manobras na agilidade, nos voos de baixa velocidade. Depois também fizemos um trabalho muito interessante com arqueólogos sobre a tafonomia. Normalmente estas áreas de conhecimento diferentes estão de costas voltadas e podem ganhar muito quando se trabalha em conjunto, e este foi o caso. A tafonomia é um ramo da paleontologia que estuda de que forma é que os organismos em decomposição ao longo do tempo se fossilizam e pode nos dar uma imensa informação acerca da diversidade e abundância do uso do habitat, interações entre predador e presa e uma série de coisas. E o que se verificou foi que em zonas do sul de Portugal e ali na zona espanhola, em caves, em grutas, havia restos ósseos de antepassados de homens, águias e de presas, que poderiam, o que indicava que poderiam compartilhar estes espaços. O que acontece? Cada espécie tem o que se chama uma assinatura tafonómica, que difere de espécie para espécie. O que se fez foi, tenho pena de não ter uma imagem destas com a águia de Bonelli, mas nós sabemos que as aves da pina e outras aves, quando ingerem o alimento, expelem em forma de regurgitação o que não conseguem digerir, e depois nos restos consegue-se recolher estas regurgitações e restos ósseos nos ninhos, separá-las e não só perceber que espécies comeram, mas também, neste caso, para os arqueólogos, perceber como rompem, como é que se diz em português, como quebram, como comem, como destroem os ossos, que é de forma diferente. E isso percebeu-se, deste estudo percebeu-se que as presas mais consumidas, tanto em Portugal como em Espanha, na população arborícola e arrupícola, foram leporídeos, lebres, coelhos e aves. No entanto, na população arborícola havia uma maior diversidade de presas e, além disso, um maior consumo de aves. E que realmente a assinatura tafonómica da águia de Bonelli é distinta de outras aves da pinha, é distinta da águia real, da águia imperial. O mais semelhante que poderia ser era o pigargo europeu, mas realmente também diferente. O que é que isto permite? Permite que seja possível identificar a sua presença em estudos arqueológicos e também distinguir, por exemplo, se ninhos que alguma vez foram ocupados pertencem ou não à águia de Bonelli ou efetivamente a outra espécie. Outro estudo também prende-se com a seleção de habitat. Foi feita uma análise de habitat, desta vez não a microescala, não a mesoescala, que seria a escala da paisagem, mas uma escala intermédia, eu disse mesoescala, não foi micro nem macro, é uma meso, portanto uma escala intermédia, ao nível de território. E o que se fez foi, como temos dados de emissores satélites de 12 indivíduos da população arborícola, a média do território são 8 km, traçamos os territórios à volta dos ninhos, territórios aleatórios, e fomos comparar em termos de variáveis de topografia, de relevo, de perturbação humana, e alguém que está a curtir uma música perfeita, de perturbação humana, ou seja, de proximidade a linhas elétricas, a estradas, o uso do solo, em termos de prestação, e também relações intraespecíficas, ou seja, que influência teria a instalação de um ninho da mesma espécie mais próximo. Percebemos que a espécie de árvore mais utilizada era, uma vez mais, são os eucaliptos globos, seguidos do pinheiro, do spinaster e por aí fora. As rochas ocupavam apenas 5,6% da ramificação. Tínhamos um caso só num Populus, agora não sei o nome comum. Portanto, estas áreas do sul, dos arborícolas, ocupam um novo ecossistema que contém novas combinações de espécies e paisagens graças à ação humana. Passo a explicar. Ou seja, como sabem, os eucaliptos são espécies exóticas que foram introduzidas e eram muito usados para sinalizar, por exemplo, montes no Alentejo. Em termos de orientação geográfica de um monte para outro, via-se um eucalipto e identificava-se o sítio. Esses eucaliptos foram deixando de expressar sementes e houve desenvolvimento de eucaliptos no fundo dos barrancos, nas linhas de água,
que hoje são árvores muito grandes, que são capazes de suportar ninhos das dimensões de uma águia de Bonelli, e que, no entanto, como se localizam no fundo dos barrancos, estão menos propensos a perturbações humanas, porque as pessoas não vão a essas zonas, e também, como não há atividade florestal, não justifica ir a esses sítios para retirar a madeira, acabam por continuar a crescer e ser um ótimo local de nidificação das aves, das águias de Bonella neste caso. Portanto, isto que significa também que estas águias de Bonella se podem reproduzir em árvores e em habitats muito diferentes do que habitualmente frequentam. Isto pode significar que se podem expandir e podem ocupar outras zonas que não eram ocupadas, e o que pode, efetivamente, melhorar a conservação da espécie. Indicamos também que núcleos demograficamente autossuficientes podem atuar como fontes, como já referimos, na colonização de novas áreas de diferentes habitats. Estas áreas de nidificação, uma vez mais, são escolhidas nas zonas mais acidentadas do terreno, com a presença de árvores adequadas e com menos perturbações humanas. E lá está, esta característica, o facto de manterem e preferirem zonas mais declivosas, isto pode ser uma característica conservadora, porque é uma característica que se verifica tanto nas populações que são arborícolas como nas rupícolas. Também vimos que nas zonas de nidificação são áreas com densidades baixas de perturbações humanas, neste caso de densidades de estradas e linhas elétricas, e que a espécie evita perturbações a uma distância mínima de 1 km. Isto também sugere que os novos casais que surgem podem selecionar habitats semelhantes aos que seria do núcleo da população inicial, o que pode ser uma consequência do imprinting dos juvenis, quer dizer, os jovens nascem num determinado habitat e depois, quando chega a altura de se reproduzirem, têm tendência a procurar sítios semelhantes onde nasceram. Esta população arborícola, além das ameaças já referidas para a população global, apresentam outras, não é? Que são, por exemplo, esta fotografia da esquerda tinha um lado, quando cheguei, estava tudo no chão, depois percebemos que era um padeiro da zona que eu estava a cortar árvores para ter lenha para os fornos. Esta do pinheiro era um pinheiro lindíssimo, frondoso, que foi atingido pelo nemato do pinheiro. As águias neste ano ainda criaram no ano seguinte, já não. Os incêndios devastam o habitat. A tricomoníase, que é um parasita transmitido por pomos, atinge não só a águia de Bonelli, mas outras aves que consomem pomos. E parece ser um bocado uma estratégia de sobrevivência de defesa das pombas. Ou seja, tu vais-me comer, mas eu vou-te infectar para ver se tu não sobrevives. Isto acontece quando vamos interferir em crias no ninho, deparamos muitas vezes com tricomoníase e os veterinários medicam e resulta muito bem em termos da recuperação do animal. A falares um bocadinho dos projetos em Portugal, portanto, o projeto LIFE em que eu participei, da população arborícola, saíram muitas publicações, muitos documentos, fizemos atividades extremamente interessantes. A SPEA teve também o LIFE Rupis, cuja uma das espécies-alvo era efetivamente a águia Bonelli, mas na região do Douro Internacional, da Águeda e nas zonas dos Arribas da Douro, parte espanhola. Já terminou. Neste momento tem também o LIFE LX Áquila, que começou em setembro do ano passado e vai até setembro de 2025 e é desenvolvido na área metropolitana de Lisboa. Também a SPEA considerou a águia de Bonelli como alvo do ano em 2018 e foram feitas várias atividades relacionadas com esse facto. Neste momento há alguns projetos a decorrer na Europa, o ISTMED é no Chipre e na Grécia, o ALIFE Áquila em Espanha e o Contrasi na Sicília. Estivemos agora este ano também a marcar crias no ninho com emissor e a retirar algumas crias para começar um novo projeto de introdução na Sardenha. Este ano já começou também. Uma lista de vários, portanto, 11 projetos desde 1997 que decorreram em Espanha relacionados com a águia de Bonelli. E pronto, não quero amassar-vos mais, resta-me agradecer-vos a vossa atenção e estou disponível para as vossas questões.